Bíblia de Estudo da Mulher, 1 Coríntios, Introdução ao livro. Paulo amava os cristãos da igreja de Corinto, mas estava preocupado com a forma com que se tratavam. Havia muito desentendimento e divisão. A igreja de Corinto estava cheia de pessoas que tinham se tornado crentes havia pouco tempo. Era uma igreja jovem, cheia de energia e do Espírito Santo de Deus, mas com pouca sabedoria, amor e bom senso. Fazia poucos anos que o apóstolo Paulo, amigo deles, tinha fundado a igreja durante uma estadia de 18 meses em Corinto. Agora precisavam de um conselho que firmasse mais todas as áreas da vida da igreja. Nesta carta, o apóstolo Paulo os aconselhava. Ainda hoje você pode se beneficiar dos sábios conselhos de Paulo. Se você gosta de um tipo de música diferente da preferência de outras pessoas de sua igreja, veja o que Paulo diz sobre ter preferências no 1º capítulo. Se você tiver de participar de uma discussão sobre o orçamento da igreja, o conselho de Paulo no 4º capítulo poderá tranquilizar a situação. Se uma de suas amigas acha que as práticas sexuais hoje em dia dependem mais do gosto pessoal do que dos costumes púdicos do século passado, o capítulo 5 poderá ajudá-la a ter uma ideia de como responder. Se estiver em dúvida quanto ao que fazer com relação ao pedreiro cristão que a enganou e está pensando em processá-lo, leia o capítulo 6 para um procedimento melhor. Se o marido incrédulo de uma amiga separou-se dela, o 7º capítulo apresenta as opções para ela. Se você preocupa com a morte ou está entristecida com o falecimento de um ente querido, receba o conforto e até mesmo a alegria do capítulo 15. Se quiser saber quais são as características de uma igreja cheia do Espírito, encontrará a resposta no livro todo. Durante os séculos posteriores a esta carta de Paulo, Deus tem usado os conselhos práticos e sábios dela para guiar seu povo à maturidade espiritual, e Ele pode fazer o mesmo por você. 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, em todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer, porque acerca de vós, irmãos meus, me foi informado pelos da família de Cloé que há contendas em vosso meio. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque não batizei nenhum de vós a não ser Crispo e Gaio, para que ninguém diga que eu tenho batizado em meu nome. Batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei mais alguém, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras,
para que a cruz de Cristo não se faça vã. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, observai vossa vocação. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos nem muitos nobres. Em vez disso, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que nada são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor.